Olá, está começando mais uma entrevista para o site Entrefios, uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Meu nome é Júlia de Oliveira e eu estou aqui reunida com os meus colegas Rafael Santana, Isadora Azevedo e Rangel Diniz. Hoje, dia 1º de novembro de 2022, temos a honra de receber a professora e coreógrafa Jane Ruth, que é idealizadora e fundadora do FENDAFOL, o Festival Internacional de Dança de Fortaleza, além de delegada do Conselho Brasileiro da Dança no Ceará. Jane, desde já agradecemos pela presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Jane, mesmo tendo outras experiências profissionais e acadêmicas, a senhora sempre manteve uma relação muito próxima com a dança. O que levou a criar essa paixão pela dança e a tornar a arte algo tão presente na sua vida? Essa resposta ela é muito complicada, porque eu era muito pequena quando eu me apaixonei muito pela dança. Eu nem sei assim o porquê, o que é que a arte faz com a gente por dentro, que ela é capaz de fazer uma menina de 9 anos ter certeza que nunca mais vai parar de dançar. É assim, incrível. Eu comecei a dançar por um problema no meu pé, aos 3 anos e meio, na Bahia, sou baiana. E quando a minha mãe teve a opção do que eu poderia fazer, ela disse, eu quero que ela dance, porque eu não dancei e eu quero que ela realize meu sonho. Então, essa época era o sonho da minha mãe. E eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 10 anos, quando ela morreu. Mas assim, quando ela morreu, em relação à dança, ficou um vazio grande, porque eu sei que ela nunca mais ia estar ali comigo. Mas eu tinha certeza que aquele sonho já era meu. Então, assim, eu acho que a arte, ela atravessa muito mais a alma, o ser humano, ela fala no seu ouvido coisas que você não pergunta, ela faz você sentir algo que você nem sabe o porquê que está sentindo, e isso já fica muito forte em você. Então, a dança, ela passou a fazer parte da minha história e ela entrou com tudo. Eu creio que eu não escolhi a dança, eu fui muito mais escolhida. E, por algum motivo, aos 12 anos, eu já sabia que a minha dança não era só aula de balé, não era isso, era muito mais. De alguma forma, eu tinha convicção que ela podia mudar o pedacinho do mundo, o recorte do mundo, que realmente é o que eu faço hoje, né? E é isso. Jane, se hoje em dia vários jovens te veem como uma referência muito grande na dança, tanto na parte de performance quanto na parte administrativa, você precisou de muita determinação para chegar até aqui. Quais foram as principais motivações que lhe levaram até aqui? Eu escrevi um livro em 2010, né? E nesse livro eu falo que a mulher mais importante da minha vida, que foi minha mãe, eu só tive ela menos de 11 anos. Mas eu não precisei mais de nenhum minuto com ela para me saber que eu conhecia a mulher mais generosa do mundo. Então eu fui morar num município muito pequeno e lá tinha muita pobreza mesmo. Meu pai era da EMATES, né? Então era aquele cara que ganhava bem, a gente estava num sítio maravilhoso e tudo mais. E a minha mãe nunca se encantou com nada disso. A minha mãe, ela tinha que ajudar os pobres. E ela conheceu uma casa onde era cheia de idosos. Era uma casa da prefeitura. Só que a prefeitura jogava esses idosos lá e pronto. A minha mãe toda tarde pegava eu e minha irmã, eu tinha 7, 8 anos, a minha irmã 3 anos mais velha do que eu, levava a gente para essa casa e ia catar piolho nesses velhinhos, eu cortava cabelo, limpava as unhas, dava comida na boca, lavava a roupa. E eu me sentia muito mal. Eu tinha nojo daquilo, eu não gostava daquilo. Mas aquilo é a minha memória hoje, do que era bondade, amor. Então, assim, eu acho que, diante da tua pergunta, eu acho que entrou essa coisa em mim, sabe, de querer salvar. Antes era o mundo, agora eu já sei que é um recortezinho, que é dentro da minha pequena estrutura, mas que dentro do que eu faço faz muita diferença, entendeu? Até porque o meu trabalho é multiplicador, né? Então, se eu estou com 10 pessoas, com certeza daqui a pouco são 20. Mas foi essa ação da minha mãe, isso que ela fazia, é que eu vi que era incrível, que coisa bonita que aquela mulher fazia. E quando ela morreu, eu senti, meu Deus, eu vou ter que fazer isso aí. Jane, sua história com a dança e a arte é bem longa. Mas entre tantas experiências, é possível sim citar alguma que foi como um divisor de águas, tanto na sua vida pessoal quanto carreira profissional? O meu divisor de água foi quando eu pude conhecer, de fato, a dança contemporânea, a dança moderna. E por quê? Porque a partir dali eu pude criar os meus trabalhos. Eu não precisava mais contar um repertório. Porque o balé de repertório é uma história recriada lá nos séculos passados e que você faz lá a sua analogia
Daquilo ali você faz a reprodução igual. Se tiver qualquer coisa errada, a sua amiga que está na plateia vai acabar com o seu balé, acabar com você. E eu me senti muito feliz, porque a partir dali eu comecei a criar os balés que eu sonhava, como Traga os Homens de Volta. Eu falei sobre as perdas da Segunda Guerra Mundial e eu queria muito falar sobre aquilo. Eu fiz tanto trabalho, eu fiz um chamado Embrião e Morte, sabe? Essa coisa desde o embrião, essa coisa incrível da mãe, da gestação, até a hora de morrer, mas que no meio disso tem uma história de vida, e eu pude contar isso. Eu parei meu carro para dar uma esmola em 1993 a um senhor que estava de chapéu, com um bicho aqui nas costas, um saco, e ele tocou aqui em mim no tempo que a gente não andava com o carro fechado. E ele me pediu esmola e ele disse que era um retirante lá de Itapipoca. Um ano depois eu estava criando um balé, esqueci o nome do balé, para Terra, o Lamento do Sertão. E eu fui para a casa desse homem, botei a família dele no teatro. Cara, minha vida com esse cara foi uma história. Você está entendendo como as coisas vão acontecendo? Então, o meu divisor de água foi isso aí. Mas o grande presente que a dança me deu foi poder atender outras pessoas com essa dança que salva, que cura, que é linda, que, meu Deus, sangra os ouvidos, a alma, o doce, que muda, que você às vezes acabou de acabar um casamento, você faz tá aqui e sai dançando. É incrível o que a dança faz com a gente, gente. E quando ela é muito além do seu corpo, ela é sua alma, adeus. Foi quando eu pude abrir uma ONG e hoje eu tenho 20 mil crianças atendidas através dessa ONG. Dessas 20 mil, eu sei que eu perdi muitas no meio do caminho, mas eu ganhei muito mais. Então, ali foi o grande presente que Deus me deu, foi me encorajar, lá nos anos 90, a abrir uma ONG. Então, aí foi o divisor de água da minha história. A senhora é formada em balé clássico e metodologia em dança, né? E a sua graduação mais recente foi em serviços sociais. A senhora acredita que o seu grande contato com ONGs e projetos sociais te influenciou a escolher essa graduação e a compreender melhor o assunto? Sim, porque foi a minha dança que fez eu abrir a ONG. Através da dança eu abri a ONG. E a dança foi o carro-chefe, que hoje ela é um pingo d'água no oceano, né? Hoje o que vale mesmo ali é realmente formar cidadãos, deixar as pessoas conscientes dos seus deveres, mostrar como elas podem mudar a comunidade dela, a família, vínculo familiar, é uma série de coisas. E o serviço social, ele veio exatamente por isso, porque quando eu achei que a minha dança era suficiente para me atender essas crianças, eu me deparei realmente com a questão social. Questão social. Vocês que são jornalistas, estudantes no início, nunca esqueçam isso, porque isso é uma coisa que vocês vão ter que ter muita sabedoria sobre a questão social. E estrutura, porque tem pessoas que têm um sentimento maior, outro menor. Gente, eu vi crianças com 8 anos alcoólatra. Vocês já viram alguém com 8 anos alcoólatra? Pois é, eu também achava que eu nunca ia ver, mas eu vi. Eu vi mulheres que já saíram em ambulância com a rachadura daqui para cá e a perna da criança saindo. O bebê, de porrada de marido. Vocês já viram isso? Eu vi tanta coisa na minha vida. E eu ficava muito assim, meu Deus, como é que pode existir isso? E cada vez que eu entrava em mais comunidade para levar a dança para dentro das comunidades, como também dentro da minha escola, eu fui me aprofundando e vendo isso, e sabendo que pessoas de manhã não têm o que comer, e que essas mães têm que achar que está tudo normal, mas que elas vão chegar no final da tarde e vão trazer algo. E aquela criança, às vezes, um de 4 anos cuidando de um de 2, 3 meses. Gente, a questão social é tão profunda. Então, a minha graduação eu fiz por uma necessidade de entender tecnicamente o que era aquilo. Porque eu precisei de psicólogo, eu precisei fazer análise, porque me causou muito sofrimento. Ver o sofrimento tão grande que existe dentro dessas comunidades e da periferia. Quando você fundou a Escola de Balé e o grupo Bailarinos de Cristo, você imaginou esse impacto positivo desses trabalhos sociais que ele poderia trazer para a sua vida? Nunca. Eu nunca planejei isso para a minha vida, nunca. É como eu falei, quando a arte lhe entranha, quando a arte entra em você, as coisas vão acontecendo. Por exemplo, as minhas coisas são muito planejadas, né? Eu faço tudo muito certinho. O Fendafó, a gente tem uma equipe que hoje o Fendafó é o segundo maior festival do Brasil, né? Um dos mais comentados, um dos mais amados festivais do Brasil pela organização dele
E organização é planejamento, né? Mas eu nunca planejei nem ter o BECAD. O meu grande plano era abrir minha escola de balé, né? A primeira aula de jazz dada no Ceará foi dada por mim. A primeira aula de sapateado e a primeira coreografia de sapateado também foi dada por mim. Então eu estava naquela loucura, né, de abrir minha escola. E eu abri ela com 18 anos, muito cedo. E pronto, abri minha escola, inclusive abri na Aldeota, né? Mesmo eu morando no bairro de classe média baixa, que eu moro até hoje. E não pretendo sair de lá, que é na Bela Vista, né? Eu tenho toda a história construída lá e todo o entorno. E eu abri na Carlos Vasconcelos, do lado da Santos Dumont, então eu me senti assim, né? Mas eu fui me frustrando de uma forma. Eu tenho uma secretária, que ela é minha secretária desde o primeiro dia da minha escola, 42 anos. E eu dizia assim, Tânia, tu não nota que ninguém precisa da gente para nada ali. Todo mundo ali chega, tem um dinheiro pago, tá tudo ali, paybull, festival, quem vai, todo mundo vai. A gente não precisa ajudar ninguém. É muito estranho isso, Tânia. Até porque eu vivi num bairro de classe média baixa, né? Onde eu vi minha mãe ajudando as pessoas, o meu pai também. Eu achava aquilo muito estranho. Aí foi aí que eu percebi que a minha tristeza é que eu não podia fazer nada por ninguém. E eu nasci para fazer alguma coisa. Eu não nasci para ser uma pessoa inútil, não. Aí foi a partir daí que eu vi que eu tinha que fazer outras coisas na minha vida. Mas aí eu nem pensava em ONG, nem se falava em ONG nesse tempo. Eu falei para o meu pai, só que eu queria abrir minha escola de balé na Bela Vista. E eu peguei nessa época o dinheiro do meu casamento, da entrada do meu apartamento, construí tudo no quintal da minha casa e 5 anos depois eu voltei para a Bela Vista. E lá na Bela Vista as pessoas chegavam, era 10 cruzeiros, que é R$10 hoje, 10 cruzeiros. As pessoas chegavam e diziam, não tenho 10 cruzeiros, eu ficava tão feliz, porque eu podia dar aquela aula de dança de graça. E ali começou a minha história, né? E aquela história de 1985, ela é cada dia mais forte. Então, nunca passou pela minha cabeça de fazer um planejamento. E aí, quando eu vi, eu já tinha 70 alunos, tudo de graça, né? Já tinha aula para as mães bem cedinho, porque não podia pagar também. E meu pai disse, olha, você tem uma história aí estranha, vamos conversar, porque você precisa ganhar seu dinheiro. Você faz faculdade, como é que você vai viver? Como é que você vai comprar seu carro? Como é que você vai fazer? Então, meu pai virou um grande parceiro, um grande amigo, um grande orientador, né? Mas foi isso, aconteceu dessa forma. Você já disse em outros momentos que a arte cura, a arte salva. De onde você acha que vem esse poder da arte, da cultura em geral? Qual foi o momento que você percebeu esse poder? A arte, ela não só salva e nem sara, e não é só isso, ela é muito maior do que isso. Ela te coloca num lugar de privilégio, de conhecimento, de luta. As pessoas que são artistas, elas falam melhor, elas vivem melhor, elas comem melhor, elas escolhem coisas melhores, porque a arte dá um conhecimento muito além. Quando você é um músico, você aprende muitas músicas, e toda música vem de um sentido, vem da alma, vem de alguma coisa. A mesma coisa com a dança. Quando você começa a dançar, você movimenta seu corpo por algum sentido que você quer. A sua alma, ela tá levando para aquilo. Se você está triste, você tem uma coreografia mais triste, mais sinuosa. Se você está feliz, é o contrário. Aí, mas naquele momento, aquele encontro, sabe, do teu corpo com aquele teu sentimento, ele te dá a paz que você precisa. Então, assim, eu sou testemunha do que eu estou te falando. Assim, há muito tempo eu digo isso é uma frase minha há muitos anos, mas o trabalho que eu faço na ONG, que eu vejo aqueles meninos tocando flauta, cantando, que eu vejo eles se apresentando no teatro, as meninas dançando, meninos fazendo edição de vídeo, inclusão digital, meninos sabendo fazer a festa do computador, sabe? Como aqueles meninos têm o poder da cabeça, da consciência, da inteligência, como artisticamente eles se expressam em tudo, sabe? No teatro, na dança. E assim, além de salvar ele, ainda leva a família dele todo dia junta. É uma salvação coletiva, entendeu? E eu percebi isso no começo dos anos 80, né? Assim, a outra coisa também, que você vai ter mais convicção de que ela cura, de que ela salva, são com as coisas que as mazelas, as agruras que você vai enfrentando na vida. Aí você vai tendo força dentro de uma sala de dança, com o violão na mão, nota pelos teus próprios amigos que fazem alguma arte, né? A arte mesmo, a arte cênica ou o esporte, que tem o mesmo poder, né? Nota como uma pessoa, quando ela está triste, você fala assim, ela foi tocar violão, ela está no violão dela hoje. É porque só o violão vai entender aquele momento dela. Eu já passei por problemas seríssimos de família, de casamento, de tudo.
quando eu entrava na sala de aula para coreografar ou para ensaiar, meu Deus, sabe? Sumia, esse mundo era muito menor do que o poder e a força que eu entrava com a minha arte. É tão incrível isso que eu estou te falando, que eu parece quando eu estou chateada, eu preciso anotar nas paredes lá de casa. Eu brinco com meu marido, eu boto Jane, se lembre, Jane, se lembre, Jane, se lembre. Porque eu sou tão light, mesmo com a minha idade, com 3 filhos, 2 netos, cheio de problema, mas eu não guardo mágoa, eu não tenho essas coisas. É tão incrível que eu preciso anotar que eu estou com raiva, porque senão daqui a pouco eu estou sorrindo pro meu marido, sem ele merecer. Tu entende? Então, assim, eu percebi isso porque ela me salvou. O primeiro salvamento foi comigo. Eu perdi uma mãe com 10 anos e eu resisti. Talvez tivesse sido horrível para mim. Talvez fosse com um psicólogo cheio de problema, um pai coronel, minha filha. Você não sabe o que é isso não, neguinha, viu? Então, assim, a salvação veio para mim primeiro. E daí eu vi, poxa, o que ela pode fazer, né? É isso. Pensando na sua história com o Grupo Beccadi, há alguns anos você dirigiu o espetáculo Neura, que ele tratava de alguns assuntos mais profundos, como inquietações e intranquilidades dos seres humanos. Pensando nisso, como funciona o processo de criação artística por trás desses espetáculos? Então, vamos lá. O Neura, quando eu pensei no Neura, eu pensei exatamente por a gente estar vivendo num momento de tanta ansiedade, de um labirinto mesmo dentro de você, da sua alma, tá entendendo? As mazelas mesmo, os conflitos do dia a dia. Pronto, você pensa em fazer isso. Ok, agora vamos estudar o que é isso, vamos pesquisar sobre Neura, que você acabou de me perguntar e você falou sobre isso. Ali eu faço uma coreografia, aí dali eu digo, poxa, eu vou pegar esse recorte aqui agora. Aí agora nós vamos falar, gente, sobre a dificuldade da segurança pública. Como é que vive as pessoas nesse mundo que não tem segurança, que a qualquer momento está sentado numa calçada, passa um atirador e lhe dá um tiro, ou você está num lugar na hora errada e acontece algo, entendeu? E isso eu estou falando em relação ao Neura. A qualquer outro balé que você vai fazer, é da mesma forma. Hoje, a senhora atua como delegada do Conselho Brasileiro de Dança. Em termos gerais, quais as principais atividades que você desempenha como representante do Ceará nesse conselho? Tá. O conselho, ele existe desde o final dos anos 40, começo dos anos 50. Ele foi fundado por uma grande professora, mestre de dança, a dona Elba, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e que já envolveu grandes mestres do Teatro Municipal. Esse conselho, ele foi criado para existir uma ligação em cada estado de um trabalho realizado e que vai dando certo e você vai copiando e você vai fortalecendo o outro e fazer uma rede de dança, tá? Só que na época que foi criado esse conselho, a coisa não funcionou assim, porque não existiam as redes sociais. Aí o que veio depois disso aí? E-mails, essas coisas, né? Encontros uma vez por ano. Então a corrente não era tão forte. Eu fui eleita em 2016 como conselheira. Quando eu fui eleita, existia já uma delegada aqui, né? Que ela já estava há muito tempo, mas ela não estava fazendo assim, um trabalho para a comunidade, porque ela não tinha tempo para isso, né? Inclusive é uma grande mestra aqui do Ceará. Então, eles escolhem uma pessoa que movimente, fomente, crie, proporcione, diante dessas palavras que eu falei, fomente a dança, proporcione curso, a ida de um bailarino para fora do Brasil para estudar, bolsas, ela luta por bolsas para dar como premiação, ela fomenta a dança de forma que os bailarinos possam ter muito mais do que só aula de balé. A criação de um festival, que esse festival, ele faz rede com outros, nós temos 16 festivais do CBDD em outro estado do Brasil, Goiânia, Rio, São Paulo, Amazonas, Roraima, um monte de lugar. Então, esse festival aqui dá isenção, passagem aérea como prêmio, uma série de coisas para que um grupo aqui participe do Rio. O do Rio vai para São Paulo, Rondônia, Rondônia, Ceará, e essa confusão de cultura que é maravilhoso, né? Além dele dar muito conhecimento, a gente também lida com muitos mestres que a gente traz para ministrar cursos que jamais essas pessoas poderiam pagar. E esses mestres, eles são olheiros também. Esses mestres, às vezes, eles trazem audições, e nessas audições tem um bailarino que ganha uma bolsa para passar 1 mês no Canadá, 2 meses no Joffrey Ballet em Nova York, ou num grande balé que tem em Xangai. E assim vai. E esses bailarinos, eles vão conhecendo esses grandes centros de dança. Aí lá ele já participa de outros concursos, já ganhou outras oportunidades e vira o mundo. Então, qual é o papel do conselho?
é realmente fazer caminhar a dança, de todas as formas, na fronteira e além fronteira. Trazer conhecimento, fomentar espetáculo, divulgar a dança, divulgar os grandes bailarinos, trazer, capacitar professores. Então, o CBDD, hoje, ele é o maior órgão em dança que existe no Brasil. E ele é filiado ao Conselho Internacional de La Danse, que é México e Estados Unidos. E ele está em 12 ou 16 países da Europa, com a sede em Atenas, na Grécia. E é um conselhão, viu? É um negócio muito bacana. É uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida, porque eu pude difundir muito mais, divulgar muito mais e fomentar muito mais a dança do Ceará. Jane, você faz parte da diretoria de um dos principais projetos com foco na cultura e na arte do Estado, que é o Fendafol. Para você, qual a relação do Fendafol com a população de Fortaleza e com a promoção da arte e da cultura no Ceará? Gente, o Fendafol é um projeto tão bonito, tão bonito. O Fendafol nasceu no ano 2000, mas ele começou a ser construído na minha cabeça em 1997. E na cabeça de outras 3 professoras de dança aqui do Ceará. E por que é que eu comecei a planejar o Fendafol? Eu já tinha uma ONG aberta desde 1994. Eu atendia 70 crianças, depois 170, depois 200, eu estava atendendo 500 ao ano. E eu pensava assim, meu Deus, onde é que eu vou botar essa ruma de gente para dançar? Onde é que eu vou botar essa ruma de gente? Se para a minha companhia dançar, já é um Deus nos acuda, eu conseguir dinheiro para ir para um festival, uma turnê, uma coisa e outra, o que é que eu vou fazer com essa ruma de gente? Porque se eu estou falando de autoestima para eles, eu tenho que dar alguma história para eles, eu tenho que dar alguma coisa que levante mesmo a autoestima. Eles têm que ser aplaudidos, eles têm que ser vistos, eles têm que saber que eles têm talento para mostrar que o palco é nada depois que você aprende, entendeu? Aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que criar um festival que seja do governo, que seja meu, né, privado, mas que o governo pague a conta para nem só os meninos do BK dançar, mas de outros projetos sociais e também grupos aí de Maracanaú, Caucaia, grupos da periferia, porque como é que eles vão pagar uma produção? Então, o Fendafol nasceu para isso, para abrigar esse monte de gente em palcos, para melhorar isso, a autoestima, para as pessoas verem um futuro naquilo, que não tinha nada aqui no Ceará. Pronto, quando eu criei o Fendafol, que eu vi grupos de Maracanaú, grupo de Caucaia, grupo do interior, de todo lugar, e a Ana Botafogo também, que a gente trouxe ela, e grandes bailarinas, eu disse, pronto, é isso que eu quero provar que a Ana Botafogo pode dançar, e assim que ela sair, um outro grupo lá pode dançar no mesmo canto que ela. Ele só não chegou ainda onde ela chegou, mas se ninguém der uma chance para ele, ele nunca vai chegar. Gente, quando eu criei o Fendafol, eu sempre que eu dava entrevista, eu comparava com o primeiro emprego. Lá no começo dos anos 90 eu já falava sobre isso. E no ano 2000, quando eu criei, eu falei, gente, esse aqui é como um primeiro emprego para o bailarino. É o primeiro lugar que ele vai dançar se ele me provar que ele sabe dançar, ele não precisa me provar nada. Ele só precisa ter vontade de dançar, fazer a coreografia desses professores ainda não são boas, não sei se tem grande mestre, a dança ainda está avançando no Ceará. Então, mas só eles terem um palco e eles vão sentar para ter parâmetro. Então, é por isso que o Fendafol, ele é a mãe da dança do Ceará. Ele é a mãe, o pai, o primo, o sobrinho, o tio, e pinguim, caixa de fósforo, tudo. O Fendafol, a importância dele é essa. A senhora afirmou recentemente, em entrevista ao TV Ceará, que foi a primeira mulher a produzir um festival totalmente online durante a pandemia. Eu queria saber como foi para a senhora a repercussão desse festival e ver que as pessoas engajaram tanto e se dedicaram tanto ao projeto, mesmo ele sendo remoto. É porque quando veio a pandemia foi um baque muito grande. Quando parou o primeiro lockdown, que foi em março de 2020, ninguém imaginava que era 7, 8 meses aquilo ali. Todo mundo achava que era 15 dias, um mês, né? E como eu sou vice-presidente também das academias de dança do Ceará, a gente faz parte de um grupo onde está todas as escolas de dança lá. E era um choro, sabe? Todo mundo, gente, agora eu cobro matrícula, não cobro, meus alunos estão indo embora, não vão querer pagar. E começou mesmo um desespero daqueles grupos. E eu, como sempre, né, quero mandar na vida de todo mundo, quero ajudar todo mundo, como já comecei a tramar o que eu podia fazer para ajudar aquelas pessoas que estavam perdendo mesmo, como rebanho mesmo, aluno. Aí eu fiz uma reunião, gente, vamos fazer uma reunião. Aí eu dizia, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um festival online. Eu estava conversando com meu cunhado, com a minha filha, a gente fazer o Fendafol Home Experience, que é experiência em casa, para que as pessoas não aglomerem, não façam nem nada. Só. Ela, não tem nem emoção, não sei o que eu tenho, gente, tem emoção.
É o que a gente está vivendo agora é isso. Imagina, você vai chamar os seus alunos, gente, a Jane Ruth vai fazer um festival online, vamos participar? Aí, gente, no dia do resultado, vamos ficar todo mundo aqui em casa, vamos assistir a live online, não sei o quê, sabe? Começou aquela coisa assim mesmo, e todo mundo começou a entender que os alunos voltariam. Aí eu fui criando várias coisas, criei sorteios, consegui várias coisas com loja. Criei sorteio até de dinheiro, roupa, de dança, vaga em festivais fora do Brasil e tudo. Contratei logo a Mayara Magni, né, que hoje é a primeira bailarina do Royal Ballet, uma brasileira que está no Royal, lá em Londres, maravilhosa. Comecei a fazer coisas que impactassem, tá entendendo? Virou uma febre mesmo. Eu tive 380 inscrições só com solos. Quando eu fiz o FEDAFOR 2020, que já foi no final do ano, eu tive 3.400 inscrições. Uma loucura. E era tanta gente participando, aí no final, na live, a gente fazia o final com tudo, com a live, né? Aí cada convidado a gente chamava, as menininhas, ai tia, eu tô tão nervosa, eu tô tão feliz, a minha barriga estava assim, eu estava toda me tremendo, e você viu tanto que aquilo ali impactou na vida delas. Assim que eu terminei esse festival, foi uma febre que eu testei ele para poder fazer o 2020. 20 anos de FEDAFOR e 110 anos de Zé de Alencar, ia fazer a festa junto. Eu testei, cara, eu só consegui fazer no final do ano, porque era tanto festival, que se eu entrasse com o FEDAFOR ali, eu ia atrapalhar, né? Mas você está entendendo como é uma questão de criatividade. Criei também o vídeo mais curtido. Aí a pessoa tem que, quando ela curtia, ela tinha que seguir aquela parte e tudo mais. Aí um monte de depoimentos. Jane, eu ganhei 500 seguidores na minha academia só agora nesse festival. Era tanta coisa boa, incrível, incrível. E todo mundo que fazia um festival dizia assim, obrigada aqui, um abraço à minha querida Jane Ruth, né, que me inspirou a fazer um festival online. E foi isso. É você ter força de vontade de acreditar. E o mais importante, né, os alunos voltando para a escola. Aí, em seguida, eu criei as aulas online. No festival, eu falei, gente, vamos pegar a cadeira em casa, vamos segurar no guarda-roupa, na televisão, no fogão, e vamos fazer aula em casa. Como é que vocês vão ficar sem fazer aula? Vão amofinar, porque balé amofina. Balé, se você não faz a aula todo dia, você passou uma semana, você enferruja. É igual máquina de tudo. Qualquer máquina que você não usar, ela vai enferrujar, e carro também. E pronto, aí começou as aulas online. As escolas ganharam aí 40% a 50% dos alunos que já tinham ido embora, e deu para ir levando, para não ser pior, né? Porque a pancada da pandemia foi muito grande, mas foi isso o festival online. Nos últimos 24 anos, como você disse, já foram mais de 20 mil crianças e jovens atendidos por influência direta sua. Como vocês fazem o trabalho para que esses jovens promovam a arte que vocês promoveram a eles? Porque, assim, toda arte ela é muito demorada. Música você não faz em um ano. Você tem que minimamente fazer 2 anos, que é aquela música base. Teatro, basicamente, aquele básico do básico também é 1 ano. A dança são 9, né? E assim vai, 9 anos para se formar, maior do que a faculdade. Então, assim, o acolhimento ele é muito importante. E você apresentar novas possibilidades. A criança vai fazer dança, ela vai, eu quero fazer balé de graça, né? Só que o balé não é fácil, é muito difícil. Então, em contrapartida, a gente dá aula de jazz também, danças urbanas, a gente dá aula de alongamento, de um monte de coisa, para ela não fazer só o balé que é tão difícil, né? A música é a mesma coisa. Aí quem faz música escolhe outra modalidade. Aí tem lá, pode escolher artes visuais, pode escolher cinema e vídeo. A nossa ONG ela é muito completa, ela tem natação, karatê, artes, oficinas artísticas, cinema e vídeo, teatro, dança, é muita coisa. Então, é sempre de uma forma que a criança se adapta de uma forma ou de outra. Mas o mais importante na nossa instituição é a parte da educação, que eu nem sabia que, quando eu abri a ONG, que essa seria a parte que ia revolucionar e mudar a história. E o que muda a nossa história, gente, é a educação, né? É o conhecimento, é a liberdade, né? Fazer essas coisas são resistência. E a liberdade vem através do conhecimento, né? Porque uma pessoa que tem conhecimento, ela é assim, livre, ela sabe falar, ela sabe gritar, ela sabe opinar. Gente, quem não tem conhecimento é muito triste, fica só assim, ó, balançando a cabeça, achando que tudo está certo, né?
Então, as nossas crianças são 29 anos de ONG. Então, assim, a gente vai apresentando coisas. Quando você vê que um aluno começa a faltar, você chama, aí você conversa e fala, e você vai ser a princesa do festival, e blá, 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 e vai levando, e vai trazendo essas pessoas. E a família também, a gente tem roda de conversa, atendimento odontológico, uma série de coisas que vai envolvendo também a família, o pai, a mãe. A gente tem outros trabalhos que ela traz o vizinho da esquerda e o vizinho da direita, para que o vizinho da esquerda ou da direita tenha consciência da vida impactante daquela criança a partir do BECAD, a partir do que o projeto fez na vida dela. Aí a educação que através, a gente começa a trabalhar coisas normais dentro da educação, a educação ambiental, a educação da saúde, temas assim do dia a dia, deveres, serviços essenciais básicos, para eles entenderem o lugar deles no mundo, para eles terem maior visão de mundo, mas dentro da idade de cada pessoa. Uma palestra para uma criança de 6 a 10 anos, ela é toda infantil, ela é toda de uma forma mais lúdica. Aí, quando você conversa com uma de 10 a 12 anos, já tem outros impactos, se fala já de menstruação, de outras coisas. E quando você pega jovem, aí você, além de falar de coisas mais pertinentes à idade dela, você também mostra para ela que o vestibular, que é o Enem, pode mudar a vida dela. Aí você vai fazendo trabalho nesse sentido. Apoio pedagógico, incentiva a leitura, a escrita. A gente faz campeonato de poesia, dá caixa de chocolate. Tu viu que por trás de tudo que eu falo tem um incentivo, né? Porque se não tiver, a vida delas é muito sem graça, dentro de comunidade, muitas vezes vivido com um pai alcoólatra, onde a droga manda em tudo, sabe? Então elas não têm muito estímulo. Mas uma criança dessa, quando ela engata 2, 3 anos no projeto, ela vai-se embora. Para vocês terem ideia, para encerrar aqui, em relação ao BECAD, que eu tenho muito orgulho, a gente tinha 3 sedes do BECAD, né? Uma não deu mais certo, porque era um trabalho que a gente fazia à parte. Mas a gente tem 2, uma no Vicente Pison e outra na Bela Vista. Todos os nossos professores hoje, todos, gente, todos nasceram do BECAD, se formaram com a gente. Então, você pode imaginar o que é que eu estou falando aqui para vocês, que uma criança, quando ela chega lá, a professora que vai atender ela foi um dia alguém que chegou lá em busca de uma oportunidade. Então, ela vai ter muito orgulho de receber aquela menina, porque ela se vê nela. E no meio do caminho, como eu falei, a gente perde centenas, né? Perde menina de 8 anos, 9 anos para gravidez, para droga, para bebida, mas a gente ganha milhares, né? Não tem jeito. Uma universidade, tem quantas pessoas na sala de vocês? 40? 30? Eu garanto a vocês que esses 30 não vão até o fim. Alguém pode ali, no meio do caminho, ver que quer fazer outra coisa na faculdade, ou vai casar, vai parar, acaba voltando para outra coisa. Porque é assim, nem a universidade vai garantir que todos que entram saem. No meu turno do curso de Geologia eram 63, só se formaram 31. E no meu de serviço social era 42, se formaram 19. É a vida que faz isso, né? Mas, o que você perguntou, acho que é a coisa mais importante da minha história, né? É isso, gente. Eu quero agradecer, viu, a vocês. Muito obrigada. Eu acho lindo um trabalho como esse, ser entrevistado por jovens, né? Que já estão aqui no canto certo, na hora certa, no lugar certo. Isso é muito importante. Quer dizer, eu sei que eu estou perto de jovens, que eu sei que o futuro vai longe. Isso me dá muita alegria, isso. Chega ao fim mais uma entrevista para o site Entrefios, uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da UFC. Jane, muito obrigada pela presença e por dividir conosco um pouco da sua trajetória e dos seus projetos pessoais e profissionais. Eu espero que eu tenha deixado alguma coisa boa para vocês, porque eu sempre digo, eu dou palestra em todo o Brasil. Aonde eu chego, se eu sair e não mudar nada, está errado. Eu tenho que parar de fazer isso. Ou se vocês vão dizer, olha, lembra daquele dia que a Jane Ruth falou? Um dia eu fiz uma entrevista lá na UFC, a Jane Ruth falou algo. E eu vou ficar feliz por isso, de alguma referência, de alguma coisa ter tocado a alma e o coração de vocês. É isso, viu? Um beijo para todo mundo que está assistindo, né? Vocês melhorem, viu? É isso. Beijo. A gente encerra por aqui e até mais.